Olá, minhas amigas e meus amigos, o Sauro com vocês de novo aqui. Veio de Gubbio, chegou até São Paulo e estamos no navio deliciando alguns dos sabores que vocês vão poder experimentar no navio Costa no Prato all'Italiana. Hoje, agora, nesse momento, eu vou ensinar a vocês como fazer um risoto. O risoto é aquele prato que o italiano adora, que é feito com arroz arbóreo. O arroz arbóreo é uma qualidade particular de arroz. Uma das características dele é que ele tem um amido bastante persistente e ele não deve ser lavado. Então, nós temos aqui uma frigideira aquecendo. Nós vamos colocar um pouquinho de azeite de oliva extra virgem italiano, bem pouco. Não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei bem pouquinho. Uma folha de louro. Podemos dar uma trincada na folha de louro, assim ela vai soltar mais o aroma dela. E a cebola, que eu já piquei, porque não tem segredo picar uma cebola fininha. Um pouquinho de cebola. Vamos aquecer aqui o nosso fogareiro elétrico para que fique bem quentinho. Depois de dourar a cebola, nós vamos acrescentar o arroz. Até que aquece a cebola, eu vou contar para vocês algum segredinho, alguma dica do risoto. Primeiro, nós podemos fazer o risoto em 2 tempos, só que temos que ter um certo cuidado. Mais ou menos para o arroz cozinhar, ele leva 16, 18, 20 minutos no máximo. Nós podemos interromper esse cozimento, que depois eu vou mostrar o ponto certo, é mais ou menos na metade do tempo, esfriando o arroz e colocando-lo numa superfície ampla. Isso para quê? Para ganhar tempo. Segundo, nós podemos adiantar o molho cozinhando os vários ingredientes que vão no nosso risoto de forma separada e acrescentá-lo no risoto na fase final. A cebola está começando a fazer barulho, que é um bom sinal. Nós vamos agora acrescentar o arroz. Tá aqui, a cebola começou a dourar. Vamos acrescentar o arroz. E, na realidade, nós vamos fazer agora uma operação que se chama tostar o arroz. O arroz vai ser aquecido. Ele vai mudar de cor um pouco porque ele absorve a cebola e o azeite. E um pouco porque o calor vai fazer essa transformação dos amidos. E em breve nós vamos molhar com vinho. O vinho que eu recomendo é um vinho branco seco ou um vinho tinto seco, se nós for fazer um molho muito encorpado, um molho com carne, um molho com caça, um molho com uma linguiça muito apimentada, com cordeiro. No nosso caso, eu gosto de usar vinho branco, porque deixa o risoto mais claro. O arroz está ficando brilhoso, brilhante. E eu vou acrescentar o vinho. Vocês vão ouvir que ele vai fazer um barulhinho. Fez. Normal, tem que fazer. Eu sempre gosto de dizer que quando nós cozinhamos, nós usamos todos os nossos canais. Nós usamos o ouvido, esse barulhinho, nós usamos o olfato, esse perfume, nós usamos o tato, temos que ter uma certa sensibilidade, a visão. E vamos então dar sequência ao nosso risoto. Vamos esperar que o vinho evapore, de maneira que o álcool vá embora, então não vai ter problema nenhum quanto ao álcool. Nessa garrafa térmica, para ganhar tempo, eu já preparei um bom caldo, ou brodo. Recomendo fazer o caldo em casa. Se vocês quiserem, escrevam para nós, eu vou gravar para vocês, eu vou mandar a receita de um bom caldo, ou brodo. Natural, que não faz mal, pelo contrário, só faz bem. Mas não me use aqueles brodo, caldo de tablete, por favor. O vinho branco evaporou, estão vendo aqui, mais um segundo. Mais uma vez o nosso ouvido vai dizer quando está na hora, porque ele vai começar a secar, vai mudar de barulho, de barulho mesmo.
Vai fazer um barulhinho, quer dizer, porque agora não está fazendo. E nós vamos acrescentar aos poucos o nosso caldo bem quente que está aqui. Por que aos poucos? Para dois motivos, como sempre, tem vários motivos. O motivo é para não parar o cozimento. Se nós acrescentamos um líquido frio, nós estaremos travando o cozimento do grão e criando um problema para uniformidade do cozimento. Segundo, a não ser que nós queiramos interromper o cozimento. Se nós queremos agora interromper o cozimento para fazer o que eu falei antes, o duplo cozimento, aí sim nós devemos esfriar, mas não é o nosso caso agora. E o segundo motivo é porque se nós acrescentamos líquido demais, às vezes, para que esse líquido vá embora, nós poderemos estar passando o ponto do cozimento do arroz. Então, eu não quero que isso aconteça, vou colocar aos poucos, vou até levantar ao máximo a força desse meu fogão elétrico e vou falar um pouco do próximo ingrediente que vai entrar. O próximo ingrediente que vai entrar é esse aqui, que se chama cotechino. Cotechino é um embutido de porco que se produz na Itália com bastante frequência, sobretudo na Itália Central, Emília-Romanha, Gubbio, cidade que eu nasci. Como é que ele é feito? Ele é 80% pasta de linguiça de porco e 20% se acrescenta couro de porco cozido e depois de ser cozido se tira todo o excesso de gordura, moído e misturado com essa pasta de linguiça. Depois ele é ensacado e se cozinha fervido, tá? Ele é pré-fervido. Então, esse aqui foi fervido, depois foi cortado em cubinhos e refogado. Vocês devem estar vendo um brilho nele, ele fica um pouco gelatinoso. Por quê? Porque o couro do porco tem gelatina. Vamos ver aqui como é que está o cozimento do nosso grão. Outra coisa importante, pergunto para vocês. No nosso caldo, nós vamos colocar sal? Vamos colocar sal? Quem falou sim, errou. Quem falou não, acertou. Por quê? Se nós colocamos sal aqui, nós estamos colocando esse líquido aqui dentro. Só que o líquido, ele vai aonde? Em parte é absorvido pelo grão, em parte evapora. Então, o que evapora vai deixar o grão do arroz salgado, porque vai aumentar a concentração de sal. Então, nunca devemos usar um caldo pré-salgado nessas receitas de risoto, porque senão nós estaremos preparando um risoto salgado. Outro ingrediente que vai nesse risoto é maçã. Eu peguei a maçã, de preferência eu gosto muito de usar maçã Fuji, cortei em cubinho, lavei primeiro, cortei em cubinho com casca e tudo, e dei uma leve ferventada em uma calda feita com água e açúcar. Mergulho, tiro, deixo esfriar, ele fica bonito, levemente adocicado e mantém esse aspecto. Outro ingrediente que vamos pôr mais para frente nesse risoto é um pouquinho de gengibre ralado. Ele vai dar um contraste bem interessante com o cotechino para balancear esse lado gelatinoso que o cotechino tem. Então, o grão do arroz está enchendo, está absorvendo o caldo. Eu vou acrescentar um pouquinho de gengibre, não muito porque ele é forte, ele foi somente ralado. Vou acrescentar o cotechino, por quê? Porque ele tem que soltar o sabor dele no risoto. Por que eu não coloquei o cotechino desde o começo? Porque senão o tempo de cozimento do cotechino seria muito, ele ia esbagaçar muito. A maçã, que é ainda mais delicada, vou deixar para acrescentar por último, porque ela já está cozida. Então se lembrem, eu posso preparar o risoto em tempos diferentes e cozinhando vários ingredientes separados e depois acrescentá-lo durante o cozimento.
Vou acrescentar mais um pouco de caldo, sempre com cuidado. Daqui a pouco vou retirar a folhinha de louro, que já soltou o sabor, o gosto que ela tinha que dar no risoto. E vocês vão ver que delícia de risoto. Infelizmente não dá para vocês comerem, mas vocês podem repetir na casa de vocês. E se não encontrar o cotechino para comprar, vocês têm duas opções. Ou vocês vêm aqui no Fricó, ou você substitui o cotechino com uma linguiça. Vai ficar igual? Não vai, mas vai ficar interessante. Se alguém tiver dúvida do cotechino, pode escrever que nós responderemos. Vamos retirar a folha de louro. Por quê? Porque o louro já fez o próprio dever. Já soltou o aroma por risoto. E a folha de louro é sempre dura, não dá para comer. Vamos acrescentar a maçã. Vamos colocar um pouquinho de sal. Pouco, porque o cotechino já tem sal. Vamos ver se o grão do arroz estiver cozido. Me faltaram 30, 40 segundos, mas considerando que mesmo retirando do fogo, o grão vai continuar cozinhando, eu vou retirar do fogo e fazer a mantecatura. O que é mantecatura? Mantecar. Mantecar, até em português fica mais fácil, porque a manteiga em italiano se chama burro e no Brasil manteiga. Mantecar é acrescentar manteiga. Então nós vamos acrescentar um pouquinho de manteiga sem sal, de preferência gelada. Quanto mais a manteiga for gelada, mais brilho vai dar o risoto. Nós vamos mexer. Nós vamos acrescentar mais um pouquinho de líquido, não muito. Sempre caldo quente. Porque o risoto não estava muito cremoso. E nós vamos acrescentar o que agora? Quem falou queijo ralado, adivinhou. Queijo ralado, generoso. E nós vamos mexer. Nós podemos deixar tampado 30, 40 segundos, 1 minuto, para que tudo se misture, porque os aromas se misturem. E depois vamos colocar no nosso prato. Então está aqui o prato. Vamos pegar o prato. Vocês estão vendo uma consistência bem cremosa. Nada de acrescentar creme de leite, chantilly, nada. E vamos finalizar o nosso risoto com uma pitada generosa de salsinha a gosto. E visto que no começo nós colocamos pouquíssimo azeite, vocês lembram? Eu gosto de colocar um fio de azeite também. Um bom apetite, espero você no Prato all'Italiana. Tá aqui o risoto. Tchau, tchau.